Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: Você não é a minha mãe. Olá, meus caros amigos, aqui quem vos fala é Mário Saudade, e eu ando tão saudoso de vossas presenças aqui nesse humilde estúdio na Rádio Sombria. Estamos eu e Ricardo Bocanegra, friorentos, quase acamados, buscando o calor dos nossos ouvintes. Por isso, comente, converse conosco, não deixe-nos aqui sozinhos nessas noites tão frias. E para hoje, uma carta. A carta da meia-noite. Olá, pessoal do Cartas. Escrevo isso depois de muitos anos. E mesmo assim, ainda acordo no meio da madrugada com o coração batendo, como se quisesse escapar do meu peito. Não por causa de um pesadelo meu, nada disso, mas de um pesadelo que não era meu. Era de alguém que eu amava e amo, mais do que tudo na vida, mais do que a mim mesmo. Era o pesadelo da minha filha. Mas para entender isso, preciso voltar alguns anos no tempo. Voltar à época em que a minha vida ainda parecia inteira. Eu era casado com uma mulher maravilhosa, inteligente, divertida, cheia de luz. Seu nome era Clara, e sinceramente nunca vi um nome mais apropriado. Ela era Clara, Clara no sorriso, Clara no afeto, Clara até no modo como se irritava. O que era raro e nunca cruel era minha Clara, minha Clarinha. Nós nos conhecemos ainda na faculdade. Ela estudava artes visuais. Eu fazia história. Não demorou muito para virarmos um casal. Nos casamos cedo, é verdade. E poucos anos depois, nasceu nossa filha, a Laura. Clara era uma mãe dedicada. Dormia pouco, lia todos os livros sobre maternidade que encontrava, preparava comidinhas saudáveis, cantava músicas que ela mesma inventava. Às vezes, deitava no chão da sala e fazia castelos de blocos com a Laura, só para vê-la sorrir. Eu ficava observando as duas, meio bobo, meio grato demais por acreditar que na vida a gente pode ser muito feliz, que na vida a gente pode ter muita sorte. E eu tive muita sorte. Eu tinha um lar, com tudo que a palavra carrega de melhor. Até que algo mudou. Mas ainda não tão cedo. Quando Laura completou 5 anos, começaram os pesadelos. Ela acordava de madrugada, chorando, assustada, sempre me chamando, sempre do meu lado da cama. Às vezes tremia tanto que parecia febril, mas não havia febre nenhuma. Eles chamam de, febre psicológica ou estado febril apenas. Eu a levava para o quarto dela, ou às vezes deixava que dormisse entre nós. Ela se agarrava em mim como se eu fosse a única coisa real que existia. Ela começou a repetir uma frase, quase como um mantra. Essa mulher não é a mamãe, papai. Não é a mamãe. Na primeira vez eu ri. Achei que fosse coisa de criança, confusão de sonho. Mas a repetição tem um jeito cruel de fazer tudo soar real. Comecei a perguntar mais, com carinho, com calma.
e ela sempre descrevia do mesmo jeito, o mesmo sonho. Eu estou procurando a mamãe pela casa. Eu estou procurando a mamãe, mas a casa tá esquisita, pai. Ela tá meio amarela, como se estivesse velha, sabe? E tudo parece muito quieto, silêncio demais. Quando eu acho a mamãe, ela tá sentada no sofá, mas ela olha para mim como se não me conhecesse, como se nunca tivesse me visto. E ela falava devagar. Ele falava, diz que eu tô confundindo as coisas, que eu preciso sair da casa dela, papai. A mamãe manda eu sair da casa dela. Aí um homem aparece, um homem alto, que fala como se tivesse um pano na boca, sabe? Ele grita com a gente e manda a gente embora. E a mamãe, ela só assiste, papai. Ela só assiste, sem fazer nada. Era sempre assim, idêntico. E cada vez que ela me contava, o medo nos olhos dela crescia mais e mais. E o meu também. É claro que eu falei com a Clara sobre isso. A princípio, ela reagiu com o mesmo espanto que eu. Tentou consolar a filha, explicar que tudo não passava de imaginação, mas, aos poucos, Clara foi ficando impaciente. Ela é muito sensível, mas isso vai passar, dizia tentando encerrar o assunto com um beijo apressado. Só que não passava. E com o tempo, Clara passou a evitar o tema e depois a se irritar com ele. Uma noite, quando Laura teve um ataque de choro mais forte, fui consolá-la no quarto. Quando voltei para a cama, Clara me encarou no escuro. Você está alimentando isso, sabia? Isso o quê? Essa fantasia, esse drama, tá deixando ela neurótica. É só um pesadelo. Ela só tem 5 anos. Mas no fundo eu sabia. Eu também não achava que fosse só um pesadelo, é claro que não, porque Laura falava com um medo que eu nunca tinha visto numa criança. Era como se ela tivesse vivido aquilo. E ainda mais estranho, era como se Clara estivesse começando a mudar. Antes, ela era a primeira a abraçar Laura ao menor sinal de choro, mas agora ela só ficava parada, irritada, cansada, como se a própria filha fosse uma perturbação. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, Laura veio até mim e sussurrou: Pai, e se um dia a mamãe virar a mulher do sonho? E se a mamãe virar a mulher do sonho de verdade? Você ainda vai saber que sou eu? Eu quis sorrir, fazer piada, espantar o medo com palavras leves, mas engasguei. Só a abracei forte o bastante, quase com raiva de mim mesmo por não saber o que dizer. Na semana seguinte, Clara passou a dormir mais fora do quarto. Disse que estava tendo insônia, que preferia o sofá. Trocava de roupa no banheiro. Ficava horas olhando pela janela, como se esperasse alguma coisa. E aí veio o dia em que tudo se quebrou. Foi numa manhã comum. O sol entrava pela janela da cozinha. O café estava passado. E eu fazia panquecas para Laura, que desenhava com lápis de cor na mesa. Clara entrou, mas havia algo no jeito como andava, como se os pés não tocassem o chão. O olhar dela, antes vivo, parecia opaco, frio. E quando Laura correu até ela com um desenho, dizendo: Olha, mamãe, olha o que eu fiz, mamãe.
Clara apenas olhou por um instante longo demais e respondeu: Que bonito! Que bonito, garota! Garota, não filha, não Laura. Garota. Foi só uma palavra. Mas quando a gente ama muito alguém, sabe quando algo está errado. Nos dias seguintes, Clara se afastou mais e mais. Não cantava, não brincava, lia livros estranhos ou ficava com o celular na mão, como se falasse com alguém que não conhecíamos. Até que numa terça-feira qualquer, sem choro, sem briga, sem drama, ela me chamou no quarto e disse: Precisamos conversar. Eu estou indo embora. As palavras caíram como pedras. Eu preciso me reencontrar. Estou infeliz há muito tempo. Eu já aluguei um apartamento. Achei que você fosse perceber. Achei que você fosse mais esperto. Eu não entendi nada. Como assim infeliz? Ela nunca tinha dito nada. A gente sempre riu, dividíamos tudo. Ou será que ela já estava indo embora havia muito tempo e só eu que não via? Bem, ela não quis levar Laura. Disse que não tinha estrutura, que precisava de tempo, que era melhor assim, que depois voltaria para buscá-la quando estivesse melhor. E ela nunca mais voltou. E a partir daquela noite, Laura nunca mais teve o pesadelo. Mas eu comecei a ter outros. Clara se foi com uma mala e um beijo frio na testa da filha. Um beijo que Laura não correspondeu. Ela só ficou olhando, de pé na porta do corredor, com os olhos secos. Ela não chorou, ela não chamou, apenas observou, como se já tivesse passado por aquela despedida. Muitas vezes, aliás, em seus sonhos. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu profundamente, sem gemidos, sem suor, sem se debater. E eu fiquei ali, acordado, sentado no sofá, tentando entender como uma mulher tão cheia de vida, uma mulher que tem toda a riqueza do mundo, que é uma família, um lar, um marido, que a tratava bem, que cuidava e fazia de tudo por ela. Como essa mulher havia se tornado aquele vulto indiferente que nos deixou? E acima de tudo, tentando aceitar que uma criança de 5 anos percebeu essa transformação antes de mim. Uma mulher, ou um homem, ou seja lá quem for, precisa se odiar muito para trocar tudo isso por seja lá o que ou quem for. Nos dias seguintes, Laura parecia mais tranquila. Ainda me perguntava às vezes, com aquele jeitinho sério: Pai, você lembra da mulher do sonho, né? E eu respondia que sim, que lembrava. Ela nunca mais mencionou a mãe diretamente. Não pedia notícias, não fazia perguntas, como se no fundo sentisse que a mulher que a amava havia desaparecido bem antes da mala ser fechada. Mas nós criamos algo novo. Éramos só nós dois agora, pai e filha, companheiros de mundo, conspiradores contra o vazio que ficou no lugar de alguém que amávamos.
E foi ali no meio das tarefas simples, como preparar o café da manhã, tirar a lição de casa, montar cabanas de lençol no quarto, que a gente construiu um novo lar. Um lar feito à base de presença. Não foi fácil. Teve muitos dias que eu tive que levar a Laura para o meu emprego. Teve noite em que ela chorava no meu colo até dormir. Teve dia que eu ia trabalhar com o rosto inchado de tanto segurar as lágrimas. Mas a gente se agarrou um no outro como se fôssemos a última tábua flutuando no mar escuro. E aos poucos, fomos voltando a rir. Rir de bobagens, de piadas ruins, de programas idiotas de TV. Era como se a nossa dor tivesse virado uma ponte. E o tempo passou. Os anos passaram, como sempre. Correm mais do que a gente quer. A minha menininha, a minha Laura cresceu. Entrou na adolescência com um humor ácido, uma coragem admirável. Estudou, arrumou um emprego, pagou a própria faculdade, juntou mais dinheiro, fez um intercâmbio rápido no exterior, voltou, conheceu uma pessoa legal, casou, virou mãe, teve um filho e mais tarde uma filha. Uma menina que me lembra muito ela quando tinha a mesma idade. Esperta, atenta, cheia de perguntas. Às vezes, durante os encontros de família, quando todos os primos estão reunidos, Laura conta a história da mulher que tomou o lugar da mamãe. Ela fala com um tom de brincadeira, como quem narra uma lenda urbana. Os sobrinhos dão risadas, se assustam e pedem para ouvir de novo. Chamam de a Skinwalker do AP-42 ou de a impostora amarela. Eles acham graça, acham que é só uma invenção maluca, mas eu vejo nos olhos da minha filha. Ela fala rindo, mas depois que as crianças dormem, ela me lança aquele olhar silencioso. Só quem passou por um abismo junto conhece. E sem dizer uma palavra eu respondo: sim, filha, eu lembro. Eu sempre vou lembrar. Bem, eu nunca mais vi Clara. Durante um tempo recebi notícias soltas. Disseram que se mudou de cidade, que casou de novo. Uma prima distante viu uma foto no Instagram e comentou como ela estava irreconhecível. Eu não procurei. Não por raiva. Eu não tenho raiva da Clara. Mas por proteção. Por instinto. Às vezes eu tento lembrar como era o olhar dela antes. A voz, o jeito que ela me acordava aos sábados, ou como dançava com Laura na cozinha de meias e colher de pau na mão. Mas é difícil, vocês sabem, essas coisas são difíceis. É como tentar alcançar um sonho que você sabe que já teve, mas que escorre pelos dedos assim que acorda. Por muito tempo eu me culpei achando que eu podia ter feito diferente, que eu podia ter salvo a Clara. E então eu me pergunto, e se Clara não foi embora naquela terça? E se ela já tivesse ido há muito tempo? E se a mulher que viveu conosco nos últimos meses, aquela dos olhos frios, dos gestos mecânicos, do desamor silencioso, não fosse mais a Clara? Ou pior, e se nunca foi? Talvez o sonho de Laura tenha sido um aviso. Talvez tenha sido a forma que a mente dela encontrou para me alertar. Pai, tem alguma coisa errada, pai. A mãe que a gente conhece
A mãe se perdeu, pai. E algo tomou o lugar dela. Mas aí vem outro pensamento, o mais cruel. E se o sonho era só um reflexo da tristeza, da solidão que Clara sentia sem conseguir verbalizar? Talvez ela tenha se sentido invisível, sufocada, desconectada de nós, a ponto de sua ausência emocional se tornar tão tensa, tão densa, que até uma criança percebesse. Talvez ela tenha morrido por dentro antes de ter coragem de partir de vez. Talvez a mulher do sonho fosse só um reflexo de uma verdade que não quisemos ver. Mas e se então, se nada disso? E se há mesmo alguma força que se esconde em olhares, uma presença que veste rostos amados como máscaras e que só as crianças, com sua inocência cruelmente lúcida, conseguem enxergar? Eu não sei, mas eu acredito na minha filha. Acredito no medo dela. Acredito que os olhos dela viram algo que os meus demoraram a aceitar. Hoje eu sou avô. Cuido dos netos com a mesma dedicação que tive com a Laura. E de vez em quando olho longamente para as pessoas à minha volta. Busco nos olhos delas sinais de que ainda são elas mesmas. Não por paranoia, mas por respeito, porque agora eu sei. Às vezes o que muda primeiro não é o corpo, nem as palavras, nem os gestos. É o brilho, o calor, a presença. Você já notou, e eu sei que você sabe, que uma pessoa vai embora muitos meses antes de ir de fato, quando o brilho dela some. Você já percebeu isso. E quando isso se vai, o resto é só a casca. Obrigado por me ouvirem. Espero que ao contar essa história eu tenha conseguido enterrá-la de vez, ou pelo menos deixá-la mais leve, como uma pedra que a gente tira do bolso depois de muitos anos carregando. Mas se um dia vocês olharem para alguém que amam e sentirem no fundo do peito que algo está errado, que ela perdeu o brilho ao seu lado, mesmo que não saibam o que dizer, escute o seu instinto. Ou escute as crianças. Elas enxergam antes da gente. Boa noite. E comente o que achou.